Paz, Senhor. Oi, gente. Oi. 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 Faz igual uma ola. Oi. Não, gente, foi péssimo. Faz de novo, enquanto eu acho que eu preciso ler. Oi. Continua péssimo, irmão. Tudo bem, gente? Paz, Senhor. Amém, igreja? Paz, Senhor. Tá melhorando. Para quem não me conhece, meu nome é Mônica. Amém, igreja? Para quem não me conhece, meu nome é Mônica. Eu sou discípula do pastor Léo e da Gabi aqui na Rede de Jovens. Nós estamos aqui para servir vocês. Eu queria que vocês pegassem a sua Bíblia. Suelen, sua Bíblia está aqui comigo, tá? Já te devolvo. E eu queria que vocês abrissem Romanos 8. Amém? Romanos 8, 31. Que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também a ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Amém? Mas o versículo que mais me marca nessa passagem é: quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Cristo? Eu tenho vivido dias de tanta tribulação que eu olho para elas e eu falo: vocês não são capazes de me separar do amor de Jesus. E quanto mais eu vou vivendo, mais Deus usa pessoas para falar: Deus não te abandonou. Deus não te abandonou. Tá todo mundo me ouvindo? Deus não te abandonou. Deus não te abandona. E é essa palavra que eu tenho para vocês, para que vocês iniciem esse período de louvor, dizendo: Deus não me abandonou. Deus não me abandonou. Deus não me abandona. A Bíblia fala que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, ele descansará. Se você está cansado, se você está abatido, este é o momento de você lançar-se ao esconderijo do Altíssimo, descansar na sombra do Onipotente, porque Deus está aqui hoje. Hoje mais cedo a gente viveu um momento maravilhoso no Entre Elas e o Rei, aonde uma irmãzinha, ela contou o testemunho que ela sofreu um abuso durante muitos anos da vida dela. E ela foi e tem sido curada deste abuso, porque Deus tem se manifestado como um pai na vida dela, porque o abusador dela foi o seu próprio pai. Então ela não tinha uma visão paternal muito boa. A vida dela, a área dela paternal foi destruída, e Deus tem restaurado. E hoje Ele vai continuar fazendo isso. Desde ontem Ele tem feito, fez hoje à tarde e vai continuar fazendo. Por isso feche os seus olhos. Senhor, nessa noite eu nos coloco diante do Senhor mais uma vez. Deus, que essa noite seja uma noite de louvor e adoração ao Teu nome. Deus, não um louvor em letras de música, mas um louvor racional. Deus, que este louvor a ser cantado aqui, Deus, venha falar ao seu coração. Deus, que as músicas que forem ministradas hoje venham soar, ó Deus, como uma oração verdadeira de dentro do nosso coração. Deus, traga a nós, ó Deus, nessa noite um quebrantamento, ó Pai, no nosso coração. Senhor, em nome de Jesus, toda perturbação,
Senhor. Ó Deus, toda distração venha cair por terra em nome de Jesus. Deus, leva os nossos pensamentos cativos ao Senhor nessa noite. Pai, em nome de Jesus, abra o céu, Senhor, sobre esta igreja mais uma vez. Abra o céu, Senhor, sobre este templo. Que desça do céu, Senhor, chamas de fogo, ó Deus, a nos queimar, a arder em nossos corações, Senhor. Faz de nós nessa noite, ó Deus, santuário do Senhor. Faz de nós um templo cheio da tua glória, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor a todos, amém? Está muito calado. Vamos aplaudir ao Senhor? Aleluia. Nada vai te separar, mesmo se me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, mas teu amor não falha. Pois tu és o mesmo pra sempre. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas, o teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo mar, pois teu amor não falha, não. Difícil era eu caminhar, nunca pensei que fosse alcançar, mas teu amor não falha. Pois tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, o teu amor não falha. Fazes que tudo coopere para o meu bem. Fazes que tudo Coopere para o meu bem. fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Pois tu és o mesmo pra sempre. Se o mar se enfurecer, obrigado, Senhor, porque eu sei, Deus, teu amor não falha.
Meu coração disposto a queimar.
deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, 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 deixa queimar. Queima, 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 queima. Deixa queimar, deixa queimar. Larará, larará, lará. Larará, Ainda no mesmo espírito, ainda com os olhos fechados, a equipe da rede pode ficar à vontade para orar pelas pessoas, se vocês sentirem no coração. Nós vamos chamar neste momento, mais uma vez, de forma mais intensa, a atenção do nosso amigo Santo Espírito, porque ele se faz presente nesse lugar. Nós podemos sentir a presença dele, mas nós queremos chamar a atenção dele de forma individual para nós. Coloque a mão sobre o seu coração. Chame a presença dele, chame a atenção dele de forma individual para você neste momento, porque ele quer tocar em você. A palavra do Senhor diz que a nossa luta é contra os principados e as potestades, não contra as coisas que a gente pode ver aqui na terra. Então peça a ele que a luta, que os seus inimigos caiam neste momento. Peça a ele que o inimigo da mentira caia nesse momento. Peça a ele que o inimigo do falatório, da prostituição, da lascívia, caia neste momento. Peça a ele que o seu inimigo do distanciamento com ele caia neste momento. Se você veio para cá hoje com a intenção de desistir, falou: Deus, eu quero desistir, me ajuda. Peça a ele ajuda neste momento, porque ele está aqui para te reerguer. Ele está aqui para te ajudar. Chama a atenção dele neste momento. Os anciãos ficam em volta do Senhor, chamando a atenção dele o tempo inteiro, 24 horas por dia. Faça com que ele pare de olhar para os anciãos e olhe para você neste momento. Faça que ele pare de prestar atenção em qualquer outra coisa e preste atenção somente em você, somente no que você tem falado, somente no que você tem falado de todo o coração para ele. Nosso amigo Santo Espírito, venha aquecer os corações.
estamos aqui ansiando mais de Ti. Nós estamos aqui e nós queremos sentir o Teu toque. Nós queremos sentir a Tua presença do nosso lado, Deus. Segurando as nossas mãos, ó Pai, e nos leva a ter com o Senhor. Nos leva a dançar com o Senhor, ó Deus. Nos tira de tudo que não provém de Ti, ó Pai. Nos leva para a Tua glória, ó Deus. Nos leva a pisar no Santo dos Santos, ó Pai. Nos leva para mais perto de Ti essa noite, ó Deus. Se rasgue nesse momento para a presença do Senhor. Rasgue o seu coração, para que saia dele tudo aquilo que te impede de estar mais perto dele. Eu sei que muitos de vocês, assim como eu, têm muitos problemas, têm vivido muitas aflições, mas nós estamos na casa do Senhor e eu peço a vocês que deixem tudo isso da porta para lá. E aqui dentro viva apenas a glória de Deus, porque é isso que Ele quer proporcionar a nós todos os dias. O encontro com Deus, para quem foi no encontro com Deus, sabe o quanto foi maravilhoso. E o encontro com Deus continua aqui fora também. Nós estamos na casa dEle. Nós sabemos que quando nós estamos lá no encontro, a atmosfera muda. Tudo na nossa volta muda, porque nós estamos totalmente conectados a Ele. Então seja nesse momento totalmente conectado ao Senhor.
porque Ele veio aqui para nos curar, Ele veio aqui para nos libertar. Ele está aqui essa noite e Ele só depende que você rasgue o seu coração. Ele só precisa que você rasgue o seu coração para Ele poder entrar, para a vontade dEle poder penetrar na sua vida. Então rasgue o seu coração nessa noite. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Mas vem novamente.
derrama o teu Espírito. Então vem, como prometestes, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem, como prometestes, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus, venha sobre nós e continua derramando do Senhor. Glória a Deus. Eu não vou abrir a Bíblia não, porque o que eu tenho para falar é um testemunho mais uma vez. Não precisa sentar não, que vai ser bem rápido. A fidelidade do Senhor é algo que a gente não explica, a gente só sente e vive, amém? Quando você é fiel ao Senhor, o maior prazer Ele tem em ser fiel a você. Porque mesmo que você não seja, é uma característica dele ser fiel. E eu tenho vivido milagres do Senhor na minha vida. Eu contei para vocês há um tempo atrás, né, sobre o dia que eu fui no shopping com a minha mãe, coloquei o cartão lá e tinha o dinheiro que a gente precisava. E eu cheia de conta para pagar e falei, Senhor, o que eu vou fazer essa semana, Deus? Aí ligaram dos advogados do meu pai, de umas causas que ele tinha na justiça. E a gente chegou lá, parte do dinheiro tinha saído. E minhas contas venciam todas hoje, na verdade ontem. Aí o advogado virou e disse que eles entrariam com os papéis, isso foi na quarta, e que provavelmente em 5 dias úteis esse dinheiro estaria nas nossas contas. A verdade é que se ele entrasse com o documento na justiça lá que precisava, na quarta mesmo ou na quinta, mais tardar ontem, sexta, mesmo só sairia semana que vem. Quando foi ontem à noite, eu desesperada, o que eu vou fazer para pagar? Minha irmã me liga e fala, me manda um WhatsApp e fala, Mônica, o dinheiro está na conta. Eu, como assim está na conta? Não era 5 dias úteis, ele não ia entrar com o documento ainda, ela está na conta. Eu falei, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Hoje eu fui pagar, paguei tudo, ainda sobrou. E eu falei, Deus, como que sobrou? Porque estava faltando e sobrou. Eu não sei te explicar. Eu sei te dizer que Deus é fiel. Deus é Pai. Teu amor é como de um pai, de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro. O amor de Deus é assim, gente. Ele não abandona a gente. É quando você mais precisa, Ele está ali todos os dias da sua vida. Então seja fiel ao Senhor nos dízimos e nas ofertas também, para que Ele permaneça sempre, sempre agindo com fidelidade na sua vida, para que você perceba nos mínimos detalhes, assim como eu, a fidelidade do Senhor. Amém? Jeová é o teu cavaleiro que convoca para vencer. Todos os seus inimigos cairão diante de ti. Cairão diante de ti. Jeová é o teu cavaleiro que convoca para vencer. Todos os seus inimigos cairão diante de ti. Cairão. Glória a Deus. Coloque sobre os seus pés. Estenda as suas mãos aqui para frente, a esse gasofilácio. Senhor, nós agradecemos ao Senhor, Deus, pela tua fidelidade. Pai, pela tua bondade, Senhor. Ó Deus, que os celeiros desses lares, ó Deus, venham ser ricamente abençoados, ó Pai. Que não venha, Senhor, nos faltar nada, Deus, nosso alimento diário, o nosso pão da vida, ó Deus, que é o Senhor. Deus, em nome de Jesus, nos abençoa, Deus, a cada dia mais. E aqueles, Senhor, que ainda não entenderam, ó Pai,
que não adianta juntar riquezas nessa terra, porque tudo vem de Ti, tudo é para Ti, Senhor. Que essas pessoas venham ter a revelação de quem Tu és, da Tua fidelidade, Senhor. Abençoa, Deus, esses dízimos e essas ofertas aqui hoje depositados, para a honra e glória do Senhor. Amém. Gente, rapidinho, antes de passar a palavra, porque Deus vai fazer uma coisa sensacional aqui hoje, extraordinária. O acampamento de carnaval. Tem alguém nos visitando aqui hoje pela primeira vez, pela segunda vez? Levante a sua mão. O menininho ali, o irmãozinho lá atrás. Sejam bem-vindos. Uma irmã, seja bem-vinda, viu? Gente, acampamento de carnaval. Quem aqui vai? É muita gente falando que vai, mas quem já garantiu sua vaga? Tá vendo? Não tá como é que fala? Coincidindo a quantidade de pessoas que dizem que vão e a quantidade de pessoas que já reservaram a sua vaga. Gente, não fique deixando para a última hora, porque esse ano a gente levou 200 pessoas, ano que vem nós vamos levar apenas 150 pessoas. E quando chega em dezembro, sem brincadeira, não é, Kelly? Quando a gente vai ver, só está sobrando 50 vagas, 30 vagas. E às vezes a gente mesmo da equipe, se não bobear, fica sem. Se não vigiar, né? Se bobear, fica sem. Então aproveita a oportunidade, procura a Kelly, procura a Marina ou alguém da equipe. Hoje a gente vai passar o carnê para Mari Quintiliano, que ela já garantiu a vaga dela e dos 2 irmãos. Seu carnê desistiu? Amém, então, tá vendo aí? A irmã tem fé. Gente, é sério, nos procure, não deixe de ir, porque vai ser muito, muito, muito sobrenatural. Isso que a gente tem vivido aqui ontem, hoje à tarde, o que a gente tem vivido neste louvor hoje, e vai viver daqui a pouco na palavra, que o Senhor vai usar a Gabi maravilhosamente nessa noite. É só um gostinho do que vai acontecer naquele acampamento, amém? Agora eu passo a palavra para a Gabi, preleitora dessa noite. Paz do Senhor, irmãos. Fique de pé, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, te agradecemos pela Tua presença no nosso meio. Ó Espírito Santo, nós cremos que Tu já estavas aqui atuando no nosso meio desde o princípio do culto. Desde entre elas e o Rei, o Senhor já estava falando aos nossos corações. Ó Pai, então nessa noite, nós te convidamos mais uma vez, fala ao nosso coração. Ó Senhor, que o nosso coração seja como terra fértil para receber a Tua palavra, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, que os nossos ouvidos estejam bem abertos para receber o que o Senhor tem para nós nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Abra sua Bíblia em João 3:8. Amém? João 3:8 diz assim: O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Pode se sentar. O tema da mensagem é nascido do Espírito. Essa palavra eu já dei na minha célula, tem um tempinho, foi algo que Deus falou ao meu coração. E eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite. Bom, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, quando nós o aceitamos, né, como nosso único suficiente Salvador, nós estamos dizendo que Ele tem o controle sobre as nossas vidas. Ele tem o poder sobre as nossas vidas. Nós estamos dizendo: Senhor, é o Senhor que vai me guiar, é o Senhor que vai mostrar o caminho em que eu devo seguir, o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer, até onde eu devo ir. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, as leis que regem a nossa vida, a nossa caminhada, são as leis do céu. O reino dos céus, a lei que rege o reino dos céus é a lei que nos rege. O governo do Senhor está sobre as nossas vidas. E é a melhor coisa que alguém pode fazer na sua vida, né?
permitir que o Senhor guie, permitir que o Senhor controle, governe a sua vida. Só dar uma puxadinha aqui, que isso aqui está meio... Aí, tá bom. Está me prendendo. Mas, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, nós só temos a ganhar. Porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Então, Ele vai estar sempre nos surpreendendo, nos levando a lugares que a gente nem sonha em ir. E são sempre os melhores, porque o que Deus tem para nós é sempre o melhor. E eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos de algumas pessoas que entregaram as suas vidas ao Senhor e foram bem-sucedidas na sua caminhada. Pessoas que fizeram coisas extraordinárias, porque se permitiram ser cheias do Espírito, se permitiram que o Espírito Santo fosse o guia delas, fosse a bússola delas. A primeira delas é Samuel. 1 Samuel 1:9. Então Ana se levantou. Depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto ao pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito, e fez um voto, dizendo: Ó Senhor dos exércitos, se de veras atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e pela sua cabeça não passará navalha. E o versículo 19 e o versículo 28. Depois, levantando-se de madrugada, adoraram perante o Senhor, e voltando foram à sua casa em Ramá. Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. De modo que Ana concebeu, e no tempo devido teve um filho, ao qual chamou Samuel, porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. Subiu, pois, aquele homem Eucana com toda a sua casa para oferecer ao Senhor o sacrifício anual e cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu, pois disse a seu marido: quando o menino for desmamado, então o levarei, para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. Versículo 24. Depois de o ter desmamado, ela o tomou consigo, com um touro de 3 anos, uma efa de farinha e um odre de vinho, e o levou à casa do Senhor em Siló, e era um menino ainda muito criança. Nós vemos aqui que a primeira coisa foi que Samuel foi consagrado ao Senhor, foi entregue ao Senhor. Ana, ela não poderia ter filhos, ela era estéril, e ela apareceu ali no templo, né, estava orando ao Senhor, estava clamando ao Senhor por este milagre. E ela faz um voto ao Senhor, que se ela tiver um filho, se o Senhor der a ela um filho, se o Senhor realizasse o desejo do coração dela, que ela entregaria o filho dela ao Senhor. E foi a melhor coisa que ela poderia fazer pelo seu filho. Ela consagrou Samuel ao Senhor. Ela entregou o caminho do seu filho a Deus. Porque Deus é o melhor, é aquele que pode cuidar de nós de uma maneira inexplicável. Uma mãe ama o seu filho muito. Eu amo demais a minha filha, eu quero o melhor para ela. E entregar um filho ao Senhor é realmente querer o melhor, porque Deus ainda quer o melhor, mais do que eu quero o melhor para minha filha. Amém? E foi o que aconteceu. Ana entregou o seu filho ao Senhor, consagrou ao Senhor. E nisso, Samuel se tornou um profeta. 1 Samuel 3:19. Samuel crescia, e o Senhor era com ele, e não deixou nenhuma de todas as suas palavras cair em terra. E todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. E voltou o Senhor a aparecer em Siló, porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló pela sua palavra, e chegava a palavra de Samuel a todo Israel. Grandes coisas o Senhor fez na vida de Samuel. Ele que foi entregue, foi consagrado ao Senhor ainda um bebê, mesmo antes de ser concebido, ele já tinha sido entregue ao Senhor, ele se tornou um profeta de Deus. Ali naquela terra, ele era o homem que Deus usava para falar ao seu povo. Era através da boca dele
que o povo era orientado, era guiado por Deus. Mas tudo por quê? Porque ele entregou a sua vida ao Senhor, porque a sua vida foi consagrada ao Senhor, é que ele se tornou um profeta. Quando nós consagramos a nossa vida ao Senhor, Deus tem para cada um de nós um chamado. Deus quer nos levar a um lugar onde nós iremos ser úteis, onde nós iremos pregar o Evangelho. O Senhor tem algo para cada um de nós reservados que a gente nunca sonhou. É algo que a gente sempre ora, né? Pelo menos eu sempre oro, clamo ao Senhor, pedindo Ele que me leve a um nível mais profundo de intimidade com Ele, pedindo Ele que me encha do Espírito Santo, pedindo Ele que revele o meu ministério, que Ele venha me levar aonde Ele tem para mim, aonde é o meu chamado. E quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, isso acontece. Quando é genuíno, porque não adianta nada você falar que você entregou a sua vida a Deus, você vir à igreja, você participar dos cultos, você participar de uma célula, sendo que, na verdade, o seu coração está no mundo, o seu coração está em outro lugar. Não adianta. Aí você fala, mas eu oro, eu peço a Deus para que me batize no Espírito Santo, eu peço a Deus para que me revele qual é o meu chamado, qual é o meu ministério. Mas não adianta se o seu coração está longe da palavra, se o seu coração está longe do Senhor. Nós precisamos fazer como Samuel, sermos verdadeiramente consagrados ao Senhor, para que possamos desfrutar do ministério ao qual o Senhor tem para nós, ao qual Ele nos chamou. Samuel, como eu falei, realizou coisas extraordinárias. E uma dessas coisas foi que ele ungiu 2 reis em Israel. O primeiro foi Saul, 1 Samuel 10, 17. Então Samuel convocou o povo ao Senhor em Mispá e disse aos filhos de Israel: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu fiz subir a Israel do Egito e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos os reinos que vos oprimiam. Mas vós hoje rejeitastes a vosso Deus, aquele que vos livrou de todos os vossos males e angústias, e lhes disseste: Põe um rei sobre nós. Agora, pois, ponde-vos perante o Senhor segundo as vossas tribos e segundo os vossos milhares. Tendo, pois, Samuel feito chegar todas as tribos de Israel, foi tomada por sorte a tribo de Benjamim. E quando fez chegar a tribo de Benjamim, segundo as suas famílias, foi tomada a família de Matre, e dela foi tomada Saul, filho de Quis, e procuraram, mas não foi encontrado. Pelo que tornaram a perguntar ao Senhor: Não veio o homem ainda para cá? E respondeu o Senhor: Eis que se escondeu por entre a bagagem. Correram, pois, e o trouxeram dali, e estando ele no meio do povo, sobressaía em altura a todo o povo, desde os ombros para cima. Então disse Samuel a todo o povo: Vedes já quem o Senhor escolheu, não há entre o povo nenhum semelhante a ele. Então todo o povo aclamou, dizendo: Viva o rei! Também declarou Samuel ao povo a lei do reino, e a escreveu num livro, e pô-lo perante o Senhor. Então Samuel despediu todo o povo, cada um para a sua casa. Aqui, quando nós lemos esse capítulo, né, esse versículo, o povo de Israel, eles não tinham um rei, como as outras nações tinham. E quando eu estava lendo esse versículo, eu lembrei que tem um versículo em Provérbios que fala que nós não devemos invejar o ímpio, né? E foi o que o povo de Israel fez. Eles invejaram ali o povo ao seu redor porque eles tinham um rei e eles desprezaram ao Senhor, porque Deus era o rei deles. Era Deus que governava através da vida de Samuel. Samuel era o profeta. A boca dele falava a voz de Deus, a palavra do Senhor. Mas ali o povo falou que não queria mais ser governado por Deus. O povo queria um rei. E a gente vê que Saul realmente foi um homem escolhido por Deus. Só que não era o momento, não era o tempo. Então eu creio que Saul foi um homem escolhido por Deus, realmente, mas foi a pessoa que tinha naquele momento. Que Deus tinha naquele momento para governar o povo. A gente vê que ele não foi um rei perfeito e que ele falhou muito, mas ainda assim ele foi um homem ungido, escolhido por Deus. E a gente vê no decorrer, né, do livro
em Crônicas também, a gente vê que Davi, né, ele foi ungido ao Senhor como rei também, mas ele não se levantou contra Saul. Porque Saul era o rei governado, o rei que foi instituído por Deus. O governo que foi instituído por Deus era o governo de Saul. Então Davi, a gente vê que Davi esperou. E Samuel, ele realizou essa obra extraordinária porque foi o primeiro rei de Israel que ele ungiu. Não tinha outro. Como eu falei, o povo era governado por Deus, pelo profeta, por Samuel. E o povo rejeitou. Mas um outro rei que Samuel ungiu, consagrou, foi Davi. 1 Samuel 16, 10. Assim fez passar Jessé a 7 de seus filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu a nenhum destes. Disse mais Samuel a Jessé: são estes todos os seus filhos? Respondeu Jessé: ainda falta o menor que está apacentando as suas ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda trazê-lo, porquanto não nos sentaremos até que ele venha aqui. Jessé mandou buscá-lo e o fez entrar. Ora, ele era ruivo, de belos olhos e de gentil aspecto. Então disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Depois Samuel se levantou e foi para Ramá. O segundo grande rei, né, que a gente vê nas Escrituras que foi o rei segundo ao coração do Senhor, que Samuel ungiu, foi Davi. E a gente lendo esse capítulo, nós vemos que nós muitas vezes fazemos como Samuel, escolhemos pela aparência. E aí ele viu todos os filhos, né, foi chamando cada um, e Deus foi falando com ele que não era. E aí ele perguntou se tinha algum outro filho, e aí veio Davi. Eu imagino Davi como se fosse bem magrinho, né, bonito. Bom, pra mim, igual eu acho que vocês já sabem, né, que eu já falei meu testemunho, que quando eu pedi ao Senhor que me desse um varão, eu sempre pedi um homem alto, louro, dos olhos azuis e forte. Não veio completamente, né, gente? Mas ele até fez luzes, né? Vocês já repararam nisso. Então, pra mim, no meu pensamento, tá? Não tô falando que é assim não, que era assim não. Talvez Davi fosse o padrão de beleza da época, porque fala que é como se ele fosse, ele é ruivo, né? Ele era magrinho, o padrão de beleza na questão das crianças, né? Porque ele era tão meio que rejeitado assim, porque o pai dele nem lembrou dele, né? Como se ele fosse um fraquinho, tipo assim, tá, eu tenho Davi, ele não tá aqui não, peraí, vai chamar, e mandou chamar ele. Então Davi, eu imagino ele um adolescente, né, franzininho, com o rosto angelical, bonito, fofinho, assim, sabe? Que não fosse aquela pessoa que fosse para a guerra, né, que fosse para a batalha, como os outros irmãos, talvez, aparentemente, né, pareciam ser pessoas, assim, guerreiras, né? E Davi era essa criança que talvez não seria aceita para governar. Mas foi essa pessoa que o Senhor escolheu. O Senhor escolheu Davi. Levantou Samuel, o profeta. Samuel teve muita coragem, porque ele já havia consagrado Saul. Saul já era o rei. E ele se levantar, mesmo Saul sendo rei, e ir até lá e consagrar Davi, era uma afronta. Se Saul soubesse disso, ele nem teria chegado lá, né? Ele nem teria chegado na casa de Davi e não teria cumprido o seu propósito. Mas foi da vontade do Senhor. E Samuel foi e ungiu a Davi. E ele teve coragem. Nós, muitas vezes, para realizar a obra do Senhor, para realizar a sua vontade, é necessário ter coragem. Nós, na maioria das vezes, somos covardes.
Temos medo do que as pessoas vão falar, temos medo do que as pessoas vão pensar, temos medo de ser criticados, principalmente nessa época que a gente vive, do Facebook, do Instagram. Se você postar alguma coisa, qualquer coisa no seu status, que você não gosta de alguma coisa, não sei, se você postar lá, eu não gosto de passas, aí aparece uma pessoa que vai defender as passas, aí chega outra pessoa que vai te defender, não, ela tem o direito de não gostar de passas, aí vem todo mundo brigando, aí vai aquela confusão. E quando você se posiciona como um servo do Senhor, muitas pessoas vão levantar contra você, vão te afrontar, vão querer te envergonhar, porque você é servo do Senhor, mas é necessário ter coragem. Deus muitas vezes vai nos mandar fazer coisas que nós vamos falar assim, não, Deus, eu não quero isso não, tá difícil, eu tô com medo, eu tenho vergonha, eu sou tímido, eu não consigo, como que eu vou falar, como que eu vou, eu nem sei como que eu vou chegar perto dessa pessoa, nem sei nem como que eu vou cumprimentar, como que eu vou falar isso que o Senhor está me mandando. É necessário ter coragem para ser um servo do Senhor, para ser um profeta do Senhor, para exercer o ministério que o Senhor tem sobre a sua vida. É necessário ter coragem. Coragem para dizer não ao pecado, coragem para dizer não à sua carne, aos seus desejos carnais. É importante pedir ao Senhor, clamar ao Senhor por coragem, porque se formos covardes, nós não alcançaremos a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Nós simplesmente seremos telespectadores do poder de Deus na vida do próximo, na vida das pessoas da nossa célula, na vida dos grandes pregadores que nós ouvimos falar. Eu não quero ser um telespectador. Você quer ser um telespectador? Você quer simplesmente assistir ou você quer viver? Então, precisamos clamar ao Senhor por coragem, assim como Samuel foi um homem corajoso. Samuel verdadeiramente viveu João 3:8. Eu tenho uma versão aqui da Bíblia Mensagem, na parte B, fala assim: o mesmo acontece com aquele que é nascido do alto, pelo vento de Deus, o Espírito de Deus. Samuel foi uma pessoa nascida do Espírito. Ele foi guiado por Deus. Ele não sabia para onde ele tinha que ir, aonde ele tinha que voltar, o que ele tinha que fazer, o que ele tinha que falar, aonde ele tinha que ir. Ele simplesmente estava lá. E ele ouviu a voz do Senhor. Deus mandava ele: vai lá, unge Saul. Vai lá, unge a Davi. Vai lá, diga ao meu povo isso, isso e isso. Ele foi totalmente levado pelo Espírito. Ele era um homem nascido do Espírito. Ele era como o vento, ele era levado pelo Senhor. Onde o Senhor queria que ele fosse, ele estava indo. Ele era obediente ao Senhor, ele tinha temor a Deus, temor à sua palavra. Nós muitas vezes não temos temor ao Senhor. Às vezes falamos algo e nós não temos temor. Às vezes levantamos contra o nosso líder. Às vezes nosso líder vem falar para a gente que tem alguma coisa errada, assim, vem chamar nossa atenção, fala que você está errada nisso, nisso e naquilo, e você começa a retrucar. E o temor do Senhor. O líder, o seu líder foi uma pessoa instituída por Deus para cuidar de você, para te orientar. Samuel foi um homem temente ao Senhor. E nós também precisamos temer ao Senhor. Precisamos nos submeter à sua palavra. Precisamos nos submeter à sua vontade. Precisamos nos deixarmos ser totalmente guiados por Ele, totalmente dirigidos por Ele. Samuel realmente viveu João 3:8. Outra pessoa peraí que eu esqueci. Outra pessoa que entregou a sua vida ao Senhor e se permitiu ser guiado pelo Espírito foi uma pessoa que nós já falamos aqui, foi Davi. Em Samuel 16:13, então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Depois Samuel se levantou e foi para Ramá. Nesse dia, Davi foi consagrado ao Senhor. Nesse dia, a vida de Davi foi entregue totalmente
gente vê na trajetória da vida de Davi, né, que ele falhou, ele errou muitas vezes. Mas a vida dele realmente foi entregue ao Senhor. Davi realmente fez aquilo que agradou o coração do Senhor. Davi realmente ouviu a voz de Deus. Quando a gente lê a gente lê sobre a história de Davi, a gente vê que antes dele ir às batalhas, ele consultava ao Senhor. Senhor, eu devo ir contra os meus inimigos? Senhor, eu devo guerrear no dia de hoje? Ele orava, ele consultava ao Senhor, e quando o Senhor dizia sim, vá, ele ia e ganhava a batalha. Então Davi, ele se deixou levar pelo Espírito. Ele foi consagrado ao Senhor e Deus realmente governava a vida dele. O reino de Deus realmente estava sobre a sua vida, te orientando, te direcionando. As leis lá de cima, as leis do céu, eram as leis que regiam a vida de Davi. Davi realmente foi um homem do Senhor, um homem que teve a sua vida entregue totalmente a Deus. 1 Samuel 16, 22. Então Saul mandou dizer a Jessé: deixa ficar Davi ao meu serviço, pois achou graça aos meus olhos. E quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. Davi, ele realizou esse feito extraordinário. E ele teve que ter muita coragem para isso, porque ele já tinha sido consagrado a rei de Israel. E ele foi convidado a estar ali com o rei, né, a pessoa que teoricamente ele estava se levantando contra, como se estivesse armando um complô, né, contra Saul. Ele ali arriscando a sua vida. Ele ia lá quando Saul ficava possuído pelo espírito maligno. Davi ia lá e tocava a harpa, e o espírito saía de Saul. Davi teve que ter coragem para estar ali, muita coragem. Mas ele foi por quê? Porque ele sabia que o Senhor estava com ele. Ele sabia que o Senhor era a força dele. Ele sabia que Deus realmente o tinha ungido como rei de Israel. Então nada iria acontecer com ele, porque Deus era a força dele, Deus era a arma dele, Deus estava com ele. 1 Samuel 17. Ora, os filisteus ajuntaram as suas forças para a guerra e congregaram-se em Socó, que pertence a Judá, e acamparam entre Socó e Azeca em Éfes-Damim. Nesse capítulo, nós vemos Davi e Golias, né, a tão famosa disputa entre Davi e Golias. Nós vemos que nessa disputa, ali os filisteus tinham ali o seu guerreiro Golias, e ele estava afrontando o exército do Senhor. E Davi simplesmente apareceu ali porque foi levar um lanche para os seus irmãos. O seu pai tinha mandado que ele fosse, e ele foi. E quando ele chegou ali, ele viu que Golias estava afrontando ao Senhor dos exércitos, e ele não aceitou aquilo. E acabou que no final das contas, quem foi lutar contra Golias? Davi, aquele adolescente, né, aquele jovem que talvez foi rejeitado pela sua família, por talvez não ter essa característica de guerreiro, né, de forte, de corajoso. Davi, ele que foi usado pelo Senhor para ali ganhar aquela batalha, vencer aquela guerra. Davi que foi levantado por Deus para realizar essa grande obra. No mesmo capítulo 17, no versículo 45, Davi, porém, lhe respondeu: tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, mas eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Então, a armadura que Davi tinha ali naquele momento era o Senhor. Davi estava completamente cheio do Espírito Santo. Davi estava ali completamente apossado pelo Espírito. Porque quando você é tomado pelo Espírito, você simplesmente vai e faz, ele te leva. Davi, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi de tal forma que Davi foi para cima daquele gigante, para cima daquele homem enorme.
não sei quantas vezes maior do que ele, e ele fraco, mas ele estava tão cheio, tão cheio, tão cheio, tão tomado pelo Espírito, que ele não teve medo. Ele simplesmente falou ali que estava indo em nome do Senhor dos Exércitos, e só porque ele estava indo no nome do Senhor, no nome de Deus, ele já venceria aquela batalha. E não foi o que aconteceu? Eu imagino que foi questão de segundos, né? De repente, Davi já tinha vencido. Mas por quê? Porque ele estava cheio do Espírito Santo. O Espírito tinha se apoderado dele. Ele estava completamente tomado. Ele não tinha mais consciência da vida carnal ali naquele momento. Ele não tinha consciência da força de Golias. Ele não queria nem saber. Ele tinha consciência da força do Senhor, do poder do Senhor que estava sobre a vida dele. Ele foi levado, ele foi tomado, ele foi guiado por Deus. E assim ele realizou a obra que o Senhor tinha sobre a vida dele. Mas por quê? Porque ele estava completamente tomado pelo Espírito. O Espírito do Senhor se apoderou dele e ele realizou uma grande obra. Ele realizou grandes obras. Nós precisamos clamar ao Senhor, pedir a Deus para que o Espírito dele se apodere de nós, para que nós possamos também realizar grandes obras. Porque isso é uma promessa de Deus para nós. Jesus disse que nós realizaríamos obras maiores do que as dele. E hoje nós temos realizado. O que tem acontecido no nosso meio, na nossa geração, é necessário verdadeiramente entregarmos a nossa vida ao Senhor, como Samuel, como Davi. Precisamos nos consagrar totalmente ao Senhor, entregar completamente a nossa vida ao Senhor, os nossos anseios, os nossos desejos. Precisamos ser verdadeiramente guiados pelo Espírito, precisamos ser nascidos do Espírito e permitir que o Espírito Santo do Senhor se apodere das nossas vidas. Para que possamos realizar essas grandes obras, é necessário clamar, é necessário buscar, é necessário ter vida com o Senhor, é necessário estar disposto a fazer a obra dele, é necessário ter coragem, é necessário orar, clamar, querer de todo o seu coração. Na época de Davi, o Espírito Santo vinha só sobre os reis, profetas e sacerdotes. Hoje, ele mora dentro de nós. Hoje ele habita dentro de nós. No passado, ele vinha, realizava, apoderava-se dele, depois subia de novo. Hoje ele mora dentro da gente. E o que nós temos feito, muitas das vezes temos o entristecido. Muitas das vezes temos pecado, temos falhado. Muitas das vezes não temos dado valor a essa preciosidade que é de ter Deus habitando dentro de nós através do Espírito Santo. O nosso amigo, aquele que nos guia, aquele que nos encoraja, aquele que nos convence do pecado, é somente Ele. Precisamos permitir que o Espírito Santo se apodere das nossas vidas. Precisamos clamar ao Senhor para que Ele nos leve a um nível mais profundo da intimidade com Ele. Porque nós queremos o quê? Queremos ser cheios do Espírito Santo. Queremos realizar grandes obras, obras maiores do que as obras de Jesus. Eu não quero, e creio que você também não quer, simplesmente ler a Bíblia. Eu creio que você também quer viver a Bíblia. Assim como os apóstolos, realizaram grandes obras, nós também podemos. O Espírito do Senhor habita em nós. É necessário clamar, é necessário pedir, é necessário uma entrega genuína. Orar ao Senhor em todas as coisas, pedir orientação em tudo, mesmo que seja numa coisa boba, uma coisa pequena, uma coisa que talvez pareça insignificante. Às vezes a gente acha que só deve orar ao Senhor, só deve clamar ao Senhor nas coisas grandiosas, Mas nas coisas pequenas também precisamos pedir orientação do Senhor. Achamos que podemos resolver as coisas pequenas sem consultar a Deus. Mas isso não é uma vida consagrada, entregue verdadeiramente a Deus. Uma vida verdadeiramente entregue ao Senhor, ela é totalmente dependente de Deus. Independente dos problemas, daquilo que você estiver vivendo, independente se você tem uma pergunta que você acha super boba, que você mesmo pode ir e resolver, é necessário permitir que o Senhor escolha por nós, que Ele fale por nós.
Hoje, né, amanhã são as eleições, e eu tô um pouco na dúvida ainda em qual governador que eu voto. E eu tava assim, nossa, quem que eu vou votar? Será que eu voto no fulano? Será que eu voto no cicrano? Não sei o que eu faço, mas eu quero votar nele. Mas se eu votar nele, o PT vai ganhar. Não sei. Aí tô naquela dúvida. Aí de repente vem no meu coração, ora. A gente ora por tudo para Deus. A gente ora, Senhor, abençoa a minha nação. Em nome de Jesus, que a minha nação venha render ao Senhor, venha aceitar o Senhor como o justo juiz, como governador do Brasil e tudo. Mas muitas vezes a gente não ora, né? A gente não pergunta a Deus, Senhor, qual candidato eu devo votar? Na maioria das vezes a gente pensa assim, a gente fala assim, não, esse candidato combina com os meus ideais, com aquilo que eu acredito, então eu vou votar nele. E vai e vota. Mas a gente não consulta ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. A gente não ora a Deus. É necessário orar. É necessário buscar ao Senhor. Senhor, quem eu devo votar? É necessário pedir orientação do Senhor em todas as áreas das nossas vidas. É necessário pedir orientação na área emocional. É necessário pedir orientação na área educacional. Talvez você saia do ensino médio e não sabe que faculdade fazer. Ora, Senhor, qual faculdade eu devo fazer? O que o Senhor tem para mim? O que é? Talvez é uma faculdade, talvez não é. Talvez você é um cabeleireiro. Qual profissão o Senhor tem para mim? O que eu devo fazer? Aonde é a área que o Senhor quer me usar? Precisamos perguntar ao Senhor. Precisamos ser completamente dirigidos pelo Espírito Santo. Davi verdadeiramente viveu João 3:8 e se tornou um homem segundo o coração de Deus. Atos 13:21. Então pediram um rei, e Deus lhes deu por 40 anos a Saul, filho de Cis, varão da tribo de Benjamim. E tendo deposto a este, levantou-lhes como rei a Davi, ao qual também, dando testemunho, disse: Achei a Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Davi, apesar dos pesares, foi conhecido como o homem segundo o coração de Deus. Olha que incrível. Deus, a única pessoa que Deus disse que era segundo o coração dele foi Davi. Porque Davi verdadeiramente entregou a sua vida a Deus. O pastor Osmano estava falando na semana de oração algo que realmente é verdade. Davi, ele morreu de velhice. Ele não morreu porque o inimigo dele invadiu lá a cidade dele, o palácio dele, matou ele foi envenenado. Não, ele morreu porque ele estava velhinho, né? É assim que eu peço ao Senhor para mim morrer, né? Quando eu estiver bem velhinha, morrer de velhice mesmo. E foi o que aconteceu com Davi. Ele estava a sua vida era totalmente entregue ao Senhor, 100% entregue ao Senhor, que ele foi chamado como um homem segundo o coração de Deus. Você consegue entender a profundidade disso? A profundidade de ser uma pessoa segundo o coração de Deus? Deus, o Criador de todo o universo. Eu imagino nós e Deus de uma forma... Tem um desenho que eu assisti há um certo tempo atrás, chama Orton e o Mundo dos Queen. Eu não sei se alguém aqui já assistiu. Mas ele é bem interessante porque acho que é um elefantezinho que, sem querer, não lembro direito, ele pega uma florzinha. Ou é um dente de leão, não sei. Um dente de leão, né? Aí ele vai e fica todo feliz e tudo. Só que ele descobre que ali, no dente de leão, é um mundo. Existem os queens, que são seres que são mais ou menos, vivem a vida mais ou menos como os seres humanos. E tá ali, dentro de um dente de leão. Então, vendo esse desenho, eu imagino Deus com o mundo, várias galáxias, tudo na palma das mãos dele. É incrível o tamanho do Senhor.
Nós somos tão pequenininhos no meio desse universo gigantesco. E ainda assim, Ele nos ama. E ainda assim, Deus sendo tão grandioso, Ele chamou Davi como um homem segundo o seu coração. Davi que era tão pequeno, Davi que falhou tanto, Davi que entristeceu o coração do Senhor. Ele chamou ele como um homem segundo o seu coração. É incrível, não tem outra palavra para descrever, não existe, é incrível, é grandioso, é incrível. E nós queremos também, eu quero ser uma mulher segundo o coração de Deus. Eu creio que você também quer ser, mas é necessário seguir esses exemplos, é necessário buscar ao Senhor. E nessa noite eu gostaria de falar para você sobre a minha vida, sobre o meu testemunho. Eu nasci no lar cristão, então eu nunca fui para o mundo, eu nunca fumei, nunca bebi, nunca fiz nada de errado assim, né? Entre aspas, né? E aí, meu pai estava conversando com um pastor na sala, eu tinha 6 anos de idade, ele estava falando que aquela pessoa que não confessasse Jesus, né, não falasse como seu único, suficiente salvador pessoal, iria para o inferno e que os tempos eram maus, que o dia estava chegando, Jesus estava vindo. E aí eu ouvi aquilo, entrei em pânico, desesperador, chamei minha mãe, falando que eu ia para o inferno, que eu tinha que aceitar Jesus. E a casa que a gente morava tinha só um quarto, né? Eu não tinha o meu quarto. E o meu pai estava na sala com esse pastor, a minha mãe estava na cozinha. Aí eu fui arrastar ela para o banheiro, que foi o lugar mais próximo que tinha. E ali dentro eu confessei Jesus como meu único e suficiente salvador. Naquele momento foi porque eu estava com medo. Eu estava com muito medo de Jesus voltar e eu ir para o inferno. Mas eu realmente entreguei a minha vida a Deus. Foi algo genuíno, algo de verdade. E tudo na minha vida, tudo aquilo que eu tinha que fazer, toda decisão que eu tinha que tomar, eu sempre orei. Porque a minha mãe me ensinou, a minha mãe e meu pai. A gente acordava de manhã cedinho, e aí minha mãe arrumava a cama, né? Estendendo a cama, dobrando as cobertas, e eu lá, e orando. Ela fala que eu até orava pelo Pato Donald, pela Mini, pedia a Deus para dar um temperamento tranquilo pro Pato Donald, porque ele era muito nervoso, ele saía brigando, né? E eu orava ao Senhor. E a minha mãe também me ensinou a orar pelo meu varão, porque ela sempre falou que, mesmo antes dela sonhar que ela poderia estar grávida algum dia, ela já orava pelo cônjuge, né? Eu não sabia se eu seria menino ou menina, né? Então ela já orava pelo cônjuge do filho dela, né? E quando ela estava grávida de mim, ela também já orava, pedia uma pessoa que realmente fosse convertida. E ela me ensinou isso, porque a esposa do pastor dela ensinou elas a orarem, pedindo ao Senhor pelo varão. Como vocês já sabem, eu orei, pedi ao Senhor. E eu pedi também muito a Deus para que eu fosse batizada no Espírito Santo. Era o que eu mais queria na minha vida toda. Era ser batizada no Espírito Santo. Podia existir 1 milhão de coisas, mas eu queria ser batizada no Espírito Santo. E como assim, eu sempre, como eu falei, eu cresci na igreja, eu via as pessoas caindo endemoniadas, ia chegar lá no meio, orava e repreendia, mesmo criança. Eu queria muito, eu via as pessoas recebendo o Senhor daquelas formas engraçadas, né, diferentes, que hoje quando a gente vê, a gente dá uma risadinha sem querer, assim, né? E eu queria aquilo pra mim, eu clamava ao Senhor, então eu sempre orei ao Senhor pedindo isso. E aí, quando eu tinha 12 anos, eu fui no meu encontro com Deus pela primeira vez, e lá eu fui batizada no Espírito Santo. Lá eu comecei a marchar, e eu achei aquilo uma coisa incrível, grandiosa, eu falei, nossa, mas aí eu falei, não, mas é só isso, né? Eu queria mais uma coisa diferente, porque o meu pai, ele sempre conta, vocês devem lembrar de quando ele foi batizado no Espírito Santo, que ele estava na igreja e ele viu uma pomba vindo e aí veio sobre ele sentiu fogo, choque, né, fogo e gelo ao mesmo tempo, e ele foi tremendo e tudo. Então eu imaginava que eu ia receber alguma coisa desse tipo, assim, né? Só que não foi, né? Eu fiquei marchando lá no meu encontro,
E eu falei, Deus, eu quero mais. E eu sempre fui orando, clamando ao Senhor para derramar sobre a minha vida o Espírito Santo. E como tudo que Deus faz tem um propósito, né? Eu fui recebendo mais de Deus. Um dia eu caí, né? A gente perde as forças, aí cai na presença do Espírito. E eu sempre quis algo mais. E como eu falei, tudo aquilo que Deus faz tem um propósito. O pastor Léo chegou na igreja, veio para a igreja, estava trabalhando na rede de jovens. Eu conheci ele na rede de jovens, que eu também estava na equipe da rede e tudo. E a gente estava organizando um congresso submerso. Na época era o congresso, conferência jovem, né? E aí a gente estava organizando e a gente começou a conversar. E aí Deus começou a usar várias pessoas para falar comigo que ele era a pessoa que Deus tinha separado para mim. E aí eu fiquei assim, um pouco de medo, né? Sem saber, porque eu só via ele como amigo e a gente só conversava. E eu guardei aquilo para mim, fui orando ao Senhor. Falei, Senhor, se for da tua vontade, ele vai falar comigo. E foi o que aconteceu. A gente estava numa vigília, no dia 2 de novembro de 2010. A gente estava orando, clamando ao Senhor, e foi aquele fogo. E naquela noite, eu recebi o Espírito Santo da maneira que eu sempre queria. Hoje eu quero mais, né, gente? A gente recebe e quer mais, mais e mais e mais. Naquela noite foi algo assim extraordinário. Eu nunca tinha sentido aquilo na minha vida. Eu comecei a dançar, eu comecei a falar em línguas, eu comecei a rodopiar aqui nesse altar. E assim, foi assim, todo mundo já tinha parado de receber e eu estava lá ainda. E aí, nessa noite, quando eu estava recebendo o Espírito Santo, Deus falou com o pastor, essa é a esposa que eu tenho para você. E ele conta que naquela noite ele caiu chorando, gritando, ela, e chorando. E eu nem vi ele, né, gente? Eu estava lá no Espírito, né? E aí depois, 2 dias depois, ele foi e falou que iria conversar comigo, eu já imaginava o que seria. E aí foi quando ele falou que Deus tinha falado para ele, aí eu contei para ele que todas as pessoas tinham me falado também, as revelações. Ele falou assim, nossa, é de Deus mesmo e tudo. Aí eu falei para ele que eu ia aceitar, mas que eu não amava ele. Porque eu realmente não amava ele, né? Mas ele era a pessoa que Deus tinha para mim. E aí, com o passar do tempo, lógico, eu apaixonei por ele, né, gente? Óbvio. E aí, eu fui orando ao Senhor, né? Buscando ao Senhor todos os dias, querendo mais da vida, querendo que Ele derramasse mais sobre a minha vida. E nós decidimos ter um bebê depois que nós tivéssemos entre 4 e 5 anos de casado. Aí, quando eu estava com 4 anos de casado, eu falei assim, tá na hora, né? Aí eu fui no médico. Fui lá na minha médica e tudo, aí ela foi me pedir uns exames, olhou lá qual que era o meu sangue, etc e tal. Aí ela falou assim, olha, eu te aconselho a não engravidar agora, porque estava no auge do Zika. Então não é uma boa ideia. Espera sair a vacina da dengue e tudo, mas pro final do ano você engravida. Aí eu, tá bom. Aí chegou no final do ano, em novembro, tinha lançado a vacina da dengue. Aí eu fui lá, corri e tomei a vacina. Acabou que eu só tomei a primeira dose. Aí eu parei de tomar remédio, falei assim, seja quando Deus quiser. Eu não quero falar assim, amor, hoje eu estou ovulando, vamos embora. Eu falei, eu não quero fazer isso. Não quero. Eu quero que seja naturalmente, um dia eu estou lá e falo assim, eu estou grávida. Queria que fosse assim, né? Aí tá. Aí eu parei de tomar remédio e deixei indo levar. E aí, ano passado, nós fomos para Madrid. E eu fiquei lá, nós ficamos lá uns 20 dias. E nesse tempo inteiro, nesses 20 dias, e quando eu cheguei em casa, a minha menstruação não tinha vindo. Aí eu falei assim, o quê? Tô grávida. Aí eu já tinha consulta marcada com a minha médica e fui, né? E cheguei lá toda feliz, né? Tipo assim, nossa, eu acho, né? Eu não sei, né? Eu acho que eu tô grávida, tem 1 mês e tal. Aí ela falou assim, tá, vou te passar aqui um exame, você vai fazer agora e vai trazer aqui pra mim. Porque onde eu consulto tem a clínica de exame lá do ladinho. Aí eu saí, fiz o exame, voltei e levei pra ela. Aí ela foi e falou assim, olha, baseado no histórico da sua mãe, porque a minha mãe, ela tinha ovário policístico, então ela não podia engravidar. Quando você me disse que a sua menstruação não estava vindo, eu suspeitei que poderia ser isso.
E o resultado é esse, você tem ovário policístico. É muito difícil de você engravidar. Aí eu fiquei assim, tá, né? Aí naquele momento, porque tipo assim, a minha vida toda eu tinha orado ao Senhor. Eu sempre orei a Deus para me dar um filho. Eu não sabia se eu queria menino, se eu queria menina, mas eu queria ter um filho. E naquele momento eu fiquei assim, sem palavras. Eu fiquei tipo assim, hã? E aí ela foi me explicando, e no meio da fala dela, a única coisa que eu conseguia ouvir, a única coisa que eu conseguia pensar era isso. Eu confio em Deus. E eu fui fazendo a minha oração. Deus, eu confio em Ti, 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 eu confio em Ti. E ela falando. Eu não estava entendendo nada que ela estava falando, porque dentro de mim estava um tumulto de sentimentos e ao mesmo tempo que eu estava tipo me forçando, né, a crer em Deus, dentro de mim estava me empurrando a não crer na promessa do Senhor na minha vida. Porque eu não falei com vocês, mas antes Deus já tinha me falado que eu iria engravidar, que eu iria ter um filho. Na época eu não queria, eu falei assim, não, eu vou vigiar, em nome de Jesus, vai acontecer isso agora não. E aí eu falei, não, eu já tenho a promessa do Senhor. Aí estava esse mix de sentimentos dentro de mim, mas eu falei assim, não, eu confio, eu confio, eu confio, eu confio, eu confio. E aí, nesse dia, minha mãe estava comigo e a médica foi e me falou assim, olha, o que a gente pode fazer é o seguinte, eu vou te receitar um remédio, você vai menstruar e depois você vai tomar esse outro remédio que é para fazer com que você ovule. Aí eu, tá bom, beleza. Porque o ovário policístico é isso, você não menstrua, então logo você não ovula. Então, se você não ovula, não tem como você engravidar. E aí eu fui para casa e eu sempre oro debaixo do chuveiro, ou então quando eu estou lavando vasilha, então quando eu estou arrumando casa. Nesse dia eu fui tomar meu banho. E ali foi como se eu tivesse, tipo assim, lavado meu corpo, lavado a minha alma, lavado tudo que estava dentro de mim. E eu fui e orei ao Senhor. Eu clamei a Deus, falei, Senhor, a minha vida toda eu entreguei ao Senhor. Tudo que eu fiz foi para o Senhor. Eu nunca me desviei dos seus caminhos. Eu não estou aqui cobrando ao Senhor, mas eu estou pedindo ao Senhor para que me dê fé, para que me ajude a confiar no Senhor nesse momento tão difícil para mim. Porque eu falei assim, que a minha vida eu queria dessa forma, eu queria ter meus filhos, queria criar os meus filhos, eu não queria trabalhar e ter uma babá e cuidar dos meus filhos, ou então deixar na escola. Eu queria cuidar eu mesma. E eu falava, Senhor, eu não vou ter isso, o que eu vou fazer? E eu orei. Orei ao Senhor naquela noite. E aí meu marido não estava em casa. Aí quando ele chegou, eu falei com ele e tudo. Ele falou assim, não, eu já imaginava isso, que Deus já tinha me falado. Aí eu, amém, glória a Deus. Se Deus falou, então Ele vai providenciar, Ele vai suprir. E aí a minha mãe conversou comigo. Ela perguntou como que eu estava. Eu falei, né? Só né? A gente nem sabe o que responde. E aí eu fui e guardei aquilo no meu coração. Eu confio no Senhor. Se Ele diz que vai acontecer, vai acontecer. E aí tá, eu estava no encontro, eu comecei a tomar o remédio que era para ovular. E eu no encontro orando ao Senhor, Senhor, cada vez que eu ia tomar um remédio que tinha que tomar, acho que durante 5 dias, e as 3 noites que eu estava, não, as 2 noites que eu estava no encontro, eu tomei lá e eu pegava e falava assim, Senhor, eu confio em Ti. E aí eu fui para casa e eu tinha que fazer um exame para saber quando que estava ovulando, para a gente fazer a nossa parte, né? E aí eu fiz o exame, aí falou assim, olha, está acontecendo a ovulação, ainda não está indo, mas está começando. Aí foi até na semana que o pai da Mônica faleceu, coitada da Mônica. Ela... Aí eu fiz o exame na terça-feira, fui lá e o médico falou assim, ó, vai, faz a sua parte. Aí tá. Aí na quarta, aí nós estamos lá, terça-feira, quarta-feira.
Aí o pai da Mônica morre. Aí nós vamos lá. Até passei mal no dia, fui pro hospital, tava com dor de garganta. E aquela coisa, assim, nossa, Senhor, será que não vai dar, né? Mas tá, não, vamos lá, dê promessa do Senhor, tem que ser. Aí chegou quinta-feira, eu fui fazer meu outro ultrassom. Aí falou assim, ó, aconteceu a ovulação, continua fazendo sua parte. Aí eu, tá bom, doutora. Aí a gente foi pra casa, o pastor já não tava aguentando mais. Eu não sei se eu poderia falar isso, né? Mas já foi. Misericórdia. Aí ele falou assim pra mim. Aí ele falou assim pra mim, ó, se foi, se não foi, não foi. Aí eu, Jesus, tomara que tenha sido, porque, né, tem que ser. E foi tudo, assim, completamente diferente, porque, como vocês sabem, eu falei, não, eu quero que aconteça, tô grávida. E aí, só que foi tipo assim, não tô grávida e nem sei se vou poder ficar grávida algum dia na vida. E aí, eu esperei um tempo, e aí, quando foi, eu esperei. Eu sou uma pessoa muito paciente, mas eu estava morrendo de ansiedade, mas eu queria esperar, porque eu queria ter certeza do resultado. E aí, uma terça-feira, eu levantei cedinho e fui pro Buritis, né, Spardini, e fiz meu exame de sangue. Aí, nesse dia eu ia pra casa da minha mãe, eu não falei nadinha pra minha mãe, que eu tinha feito o exame. Aí ela chegou pra mim e falou assim, por que você não faz o exame? Ela falou assim, eu vou fazer. Só que eu já tinha feito, né? Só que eu não queria falar pra ela. Porque eu queria, tipo assim, que fosse uma surpresa. Só que depois ela veio me falar que naquela manhã, o Espírito do Senhor tinha soprado no ouvido dela assim, sua filha tá grávida. Então ela já sabia, né, gente? Antes de eu fazer o exame. Quem tava fazendo a surpresa, eu que tava me enganando, né? Porque eu achei que eu ia fazer a surpresa pra ela. Porque eu já criei que eu já tava grávida. E aí, naquele dia à noite, era umas 6, 7 horas, saiu o resultado, eu fui correndo entrar. Graças a Deus o pastor não estava em casa, estava sozinho. Aí eu olhei lá o resultado, aí deu 10.000 ml. Aí eu, o que é isso? Não sei. Aí eu mandei uma mensagem, aí eu entrei no Google, só que aí tava falando um monte de coisa, eu tava entendendo nada. Aí eu mandei uma mensagem pra Giza do pastor Irlan, que ela é enfermeira, né? Aí eu mandei, Giza, eu tô grávida ou não? Porque eu não tô entendendo. Aí eu mandei pra ela o exame, ela falou assim, nossa, você tá gravidíssima. Aí eu, meu Deus, eu tô grávida. Aí eu entrei, eu tava sozinha no quarto, aí eu, sabe quando você... Não sei explicar. Eu só sei que eu tava assim. E eu falei assim, nossa, Deus, é verdade, eu tô grávida. Aí depois eu falei, não, meu Deus, eu tô grávida, o que eu vou fazer, né? Daquele sentimento de alegria, ao mesmo tempo, tipo assim, não, e agora, né? Misericórdia. E aí eu falei assim, não, glória a Deus, Deus cumpriu, eu agradeci a Deus, chorei demais e tal, pulei, contei pro pastor, fiz uma surpresinha pra ele pulou, chorou, contei pra minha mãe, eu já sabia! Eu, pelo amor de Deus, que sem graça, né? E foi aquela festa. Aí, com o passar do tempo, né, fui fazendo ultrassom. E aí, quando eu estava com 17 semanas de gravidez, eu falei com a médica assim, quero saber o sexo do meu bebê, né? Já pode? Tem como? Ela falou assim, tem, você já está com 17 semanas. Aí marcou o ultrassom e eu fui. Aí eu queria fazer chá de revelação, passando aqui, naquela confusão, se ia, não ia. Acabou que minha cunhada foi e está assim, não, a médica vai falar para ela o resultado e a gente faz uma coisa só a gente mesmo, para não deixar batido. E eu tava com aquela coisa assim, do chá de revelação. Eu vou saber se é menina só amanhã à noite. Então, a minha empolgação, a minha ansiedade era essa. E aí, quando eu cheguei lá, fui fazer o exame, descobri que tinha um cisto na cabeça da Malu. E aí, naquele momento, eu fiquei assim, Porque com o cisto pode ser uma deficiência, pode ser qualquer coisa, né? E aí eu tava assim,
completamente naquele momento de novo. Eu falei assim, nossa Deus, e agora? E aí eu fui para casa, querendo saber o sexo do bebê, ansiosa, mas ao mesmo tempo preocupada. Mas veio de novo, eu confio em ti, eu confio em ti, eu confio em ti, eu confio em ti. Deus me deu uma promessa. E eu tinha certeza que ia acontecer, que ia realizar. E a médica falou assim, olha, a gente vai fazer o outro ultrassom, que é, eu até esqueci o nome do ultrassom, que é quando você vê tudo do bebê, os pezinhos, você vai ver tudo, eu esqueci o nome do ultrassom. Nesse ultrassom a gente vai ver. Isso eu devia estar em setembro, o ultrassom era só em dezembro. E a gente estava na época dos 40 dias de oração. Eu não sei se vocês lembram, a gente vinha todos os dias, orava ao Senhor. E eu coloquei isso na minha oração. Eu falei assim, Senhor, é um presente do Senhor, é a promessa do Senhor se cumprindo na minha vida. Então eu creio que vai dar tudo certo, em nome de Jesus. E eu fui orando em cima disso. E aí no dia eu até mandei para as meninas da minha cela, pedi nelas, meus discípulos, para orar por mim, para interceder. E aí meu marido falou assim, não fala para ninguém não, porque quem sabe Deus fala com alguém, alguma coisa assim, né, e tal. Aí eu falei assim, já era, já falei para as meninas orar por mim, interceder por mim. E aí eu fui orando a Deus, buscando ao Senhor, minha mãe também me tranquilizando, porque minha mãe é o tipo de pessoa, gente, ela é uma bênção do Senhor na minha vida e na vida de vocês também. Ela é o tipo de pessoa que não te joga mais para baixo. Se você está desesperada, você procura alguma coisa, você não acha, ela fala assim, calma, minha filha, você vai achar, vamos lá, vai dar tudo certo e tudo. Ela não fala assim, mas também, né, você é desorganizada, você não vai achar as coisas desse jeito mesmo, não. Ela não é assim, entende? Ela é em tudo mesmo. Ela sempre ajuda a gente a colocar, ela é aquela pessoa que coloca a gente para cima, em vez de colocar para baixo. Ela falando, não, vai dar certo, o Senhor, foi uma promessa do Senhor na sua vida, vai se cumprir. E eu fui orando, confiando no Senhor, pedindo Ele para renovar a minha fé, para aumentar a minha fé. Porque quando você engravida, quando você tem um bebê, você morre de medo, duas coisas, de você perder o bebê, do bebê morrer, e do bebê ter alguma deficiência. E eu estava com medo dele de ter alguma deficiência, né, por conta do cisto. E aí eu fui orando ao Senhor. E quando chegou dezembro, eu fiz o exame. E aí o médico foi passando assim. Aí a primeira coisa que eu perguntei para ele foi, doutor, e o cisto? Aí ele está assim, não, peraí que eu não cheguei na cabeça ainda não, peraí só um pouquinho. E nisso eu queria que ele fosse na cabeça no primeiro lugar para mim saber se o negócio estava lá, né? E aí ele foi me enrolando. Aí acabou o exame, aí eu falei assim, doutor, e aí, o cisto? Ele está assim, não tem. Não tem nenhum cisto. Eu olhei de novo, fui passando, não tem. Se tinha, sumiu, não está aqui mais. Mas a gente vai olhando, porque pode ser que volte a aparecer de novo. Aí eu dentro de mim, está amarrado, em nome de Jesus, que a minha bênção já chegou, o Senhor já tirou esse cisto, não tem nada lá, em nome de Jesus. E aí passou, Malu nasceu, tudo tranquilo, sem nada, com saúde. Foi algo assim, do Senhor mesmo. Eu não lembro, não sei se vocês lembram, na sexta-feira, meu parto foi no sábado, meio-dia. Na sexta-feira à noite eu estava aqui na igreja, meu pai orou por mim, porque eu queria que fosse um parto normal, mas a Malu não cooperou, né? Ficou lá em cima, ela não encaixou para acontecer o parto. E eu orei ao Senhor, eu pedi ao Senhor, Senhor, que seja conforme a tua vontade, que seja o Senhor a fazer o meu parto, que não seja o médico, que sejam as tuas mãos ali, guiando cada médico, o anestesista, que seja feita conforme a tua vontade. A minha vida eu entrego ao Senhor. Mais uma vez, como eu tenho entregado todos os dias, mais uma vez eu te entrego. E eu fui ansiosa, com medo de dar alguma coisa errada, com medo da anestesia, porque, né, se errar lá alguma coisa, você pode ficar paralítico, né, eu lá. E aí, no final das contas, deu tudo certo, para a honra e glória do nome do Senhor. O que eu quero te dizer vale a pena servir ao Senhor. Vale a pena entregar a sua vida ao Senhor e permitir que Ele escolha por você. Vale a pena. Às vezes você está aqui nesse momento falando assim, pensando em desistir de servir a Deus, pensando em desistir de prosseguir nos caminhos dEle, pensando em simplesmente
gente não vir nunca mais botar o pé dentro da igreja, nunca mais ir na célula. Eu quero te dizer que vale a pena. Não desista. O Senhor tem o melhor para a sua vida, o Senhor tem o melhor para as nossas vidas. E Ele quer nos guiar, Ele quer nos usar, Ele quer nos tomar completamente pelo Espírito. Neste momento eu te convido a ficar de pé. Eu quero te dizer que servir ao Senhor é a melhor coisa, estar na casa do Senhor é a melhor coisa que pode acontecer nas nossas vidas. E eu quero te convidar nessa noite a orar ao Senhor, a clamar ao Senhor. Peça ao Senhor que o Espírito Santo dele verdadeiramente venha se apoderar de você, que você seja tomado pelo Espírito. Diga ao Senhor que você entrega verdadeiramente a sua vida a Ele. Peça ao Senhor que te dê coragem. Peça ao Senhor que te dê dons espirituais. Amém? Comece a orar ao Senhor. Eu queria pedir o pessoal do louvor para tocar uma música. Se tiver alguém aí, que eu não sei. Então, amém, gente? Vamos começar a orar. O pessoal do louvor não está aqui, foi para o monte receber o fogo do Senhor. Mas o pessoal da mesa vai colocar uma música. E eu peço você, nessa noite, para orar. Busque ao Senhor, clame ao Senhor, chame a presença dEle. Peça ao Espírito Santo que te tome por completo, que se apodere da sua vida, que te transforme, que te dê coragem, que te dê ousadia. Ore ao Senhor, levante a sua voz nessa noite, fale com Deus. Não tenha medo, não tenha vergonha. Não se importe com a pessoa que está do seu lado. Talvez você se sinta intimidado, né, com aquilo que ela vai ouvir. Mas ore ao Senhor, clame ao Senhor. Senhor, neste momento nós clamamos ao Senhor, ó Pai, pela Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus. Ó Senhor, nós entregamos verdadeiramente a nossa vida ao Senhor. Ó Senhor, nós permitimos que o Senhor nos encha, Pai, da Tua presença. Nós permitimos, ó Pai, que o Senhor nos mostre o caminho, que o Senhor nos mostre a direção. Nós permitimos, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos mostre a direção, que o Espírito Santo seja o dono da nossa vida. Nós permitimos, ó Pai, que a Sua lei, as leis do céu, Pai, as leis que governam o céu, sejam as leis que governam nosso interior. Nós clamamos ao Senhor para que o reino do Senhor venha sobre as nossas vidas. Clamamos ao Senhor, ó Pai, que venha o Teu reino, venha o Teu reino, venha a Sua justiça sobre a nossa vida, Senhor. Em o nome do Senhor Jesus, venha o Teu reino, venha a Tua unção, ó Pai, sobre o nosso país, sobre a nossa casa, Senhor. Em o nome do Senhor Jesus. Encha-nos, ó Pai, com o poder da Tua presença. Encha-nos, ó Pai, com o poder da Tua glória. Nos envolva, Senhor, por completo, com o fôlego de vida. Ó Senhor, com a Tua presença. Ó Senhor, se porventura estamos desanimados, estamos cansados, estamos pensando em desistir, clamamos ao Senhor pelo renovo do Senhor. Dá-nos, ó Pai, um novo fôlego. Em o nome do Senhor Jesus. Encha-nos, ó Pai, com a Tua presença. Prestigia-nos com a Tua doce presença, ó Espírito Santo. Nos enche, vem encher o nosso vaso, ó Pai. Em o nome do Senhor Jesus. Nos capacita, Senhor, a prosseguir nessa caminhada. Nos capacita a não olhar nem para a direita, nem para a esquerda. Nos capacita, ó Pai, a não olhar para os problemas, a não olhar para as dificuldades, mas nos capacita, Senhor, a olhar para Ti. Ó Pai, a olhar para a Tua promessa, a confiar em Ti, Senhor, a crer em Ti, ó Pai. Em o nome do Senhor Jesus, derrama sobre as nossas vidas, ó Pai, uma nova unção. Ó Pai, renova a nossa fé pelo Senhor todos os dias, ó Pai. Em o nome de Jesus, porque queremos viver o sobrenatural do Senhor. Queremos estar cheios da Tua presença, ó Pai. Em o nome de Jesus, queremos realizar, ó Pai, obras maiores que as obras de Jesus. Ó Senhor, porque essa é uma promessa do Senhor sobre as nossas vidas. É isso que o Senhor tem para nós. Queremos pregar o Evangelho, queremos alcançar vidas, ó Pai. Então prestigia-nos, Senhor, com a Tua doce presença. Ó Espírito Santo, toma-nos com Teu poder, toma-nos com a Tua unção, toma-nos, ó Pai, com a Tua presença. Em o nome do Senhor Jesus, derrama sobre nós, ó Pai, o Teu poder. Em o nome de Jesus, dá-nos
coração inclinado a te obedecer, um coração inclinado, ó Pai, a ouvir a tua voz, a fazer a tua vontade, Senhor, em o nome do Senhor Jesus. Então encha-nos, Senhor, em o nome do Senhor Jesus. Transforma-nos, ó Pai, com o poder da sua presença, com o poder da tua palavra. Ó Senhor, que a tua palavra se faça viva dentro de nós, ó Pai, em o nome do Senhor Jesus. Nos desperta, Senhor, nos desperta para a obra que o Senhor tem para nós, em o nome do Senhor Jesus. Ó Senhor, nos capacita, Senhor, a prosseguir nessa caminhada, Pai, pois não é fácil, Senhor, mas o Senhor é conosco, assim como o poder do Senhor estava sobre Davi, assim como a unção do Senhor estava, Pai, sobre Samuel, assim como a unção do Senhor, o poder do Senhor estava sobre os discípulos, assim como o Espírito Santo do Senhor estava sobre Jesus. Ó Pai, hoje Ele está em nós, habitando em nós, ó Pai, em o nome do Senhor Jesus. Ó Pai, então que o Senhor venha realizar as suas obras através das nossas vidas. Encha-nos, ó Pai, com teu poder. Renova-nos, ó Pai, com a tua presença. Renova-nos, ó Pai, com a tua unção. Não venhamos olhar para trás, mas que venhamos prosseguir olhando para o Senhor, prosseguir para o alvo, Senhor, em o nome do Senhor Jesus. Porque queremos, ó Pai, ser cheios do Senhor. Queremos, ó Pai, pregar o teu evangelho com poder. Queremos, Senhor, ser cheios da tua presença, ser cheios do teu amor. Ó Pai, nós não queremos ser movidos pela emoção, pelos nossos sentimentos, pelas nossas vontades, mas queremos ser movidos pelo Senhor. Queremos ser jovens de oração. Queremos ser jovens, ó Pai, que buscam a tua palavra. Ó Senhor, em o nome do Senhor Jesus. Que venhamos, ó Pai, nos forçar, Senhor, nos entregar, ó Pai, completamente ao Senhor, ó Deus. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Que nessa noite você saia daqui completamente cheio da presença do Senhor e consciente de que é necessário se consagrar ao Senhor, entregar a sua vida por completo a Ele, que é necessário se entregar, é necessário ter coragem e é necessário ser tomado pelo Espírito Santo do Senhor para que nós possamos conseguir prosseguir na caminhada, para que nós possamos conseguir realizar as grandes obras que o Senhor tem para nós, para que o ministério que o Senhor Deus tem para cada um de nós se concretize. Amém? Então vamos orar, né, para a gente encerrar. Senhor, em nome de Jesus, te agradecemos, ó Pai, por esse tempo, te agradecemos pela tua presença, te agradecemos por ter falado aos nossos corações nessa noite. Agora que vamos embora, nos leve em paz, em segurança, debaixo da cobertura do teu sangue, Senhor. Amanhã, quando formos votar, que sejamos inspirados pelo teu Espírito Santo, que o Senhor nos mostre a direção, que o Senhor nos mostre o caminho, porque nós confiamos no Senhor. Nós cremos, ó Pai, que o reino do Senhor chegou sobre a nossa nação, que o governo do Senhor, a sua justiça, as suas leis, chegou para a nossa nação. Em o nome do Senhor Jesus. Amém.